sobre os 10 mandamentos, nós somos confrontados com o padrão de santidade que foi estabelecido por Deus para a humanidade, para nós. No entanto, a nossa natureza caída, ela nos impede de cumprir perfeitamente esses mandamentos, revelando a profundidade do nosso estado de miséria espiritual. O artigo 4 da nossa confissão de fé, a confissão belga, esclarece que essa miséria espiritual, ela é o resultado da queda de Adão. Essa queda corrompeu completamente a natureza humana. E como descendentes de Adão, os homens herdaram essa condição de pecado e se tornaram incapazes de obedecer a Deus pelos seus próprios esforços. Se os amados irmãos quiserem me acompanhar na leitura, apenas um versículo, Romanos capítulo 3, no versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, toda a humanidade foi condenada ao pecado, condenada pelo pecado, e passou a necessitar profundamente da graça de Deus. E nesse contexto de miséria espiritual, nós podemos ver o que diz a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. O que diz o Senhor, a nação pecaminosa de Israel? Versículo 18: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Parecido com o que o salmista disse no Salmo 51. Essas palavras descritas aqui em Isaías, elas assumem um significado ainda mais profundo, porque nós percebemos que quando o Senhor convida o seu povo, Ele está oferecendo não apenas um convite para um diálogo, mas uma oportunidade para a restauração e conciliação. O contexto histórico do livro de Isaías mostra que o povo de Israel andava mergulhado em pecado e em rebeldia. Mas Deus estava, como está, disposto a perdoar e restaurar aqueles que se voltassem para Ele em arrependimento genuíno. O simbolismo da escarlata e do carmesim, em Isaías 1,18, reflete a profundidade do pecado humano, que é comparado a manchas profundas e persistentes. Aquela mancha no tecido que você lava e ela permanece ali. Joga alvejante, ela permanece ali. Uma mancha profunda. No entanto, a promessa divina de tornar esses pecados brancos como a neve e como a lã demonstra a obra purificadora e restauradora de Deus. O Senhor nos convida ao arrependimento. E Ele diz: vinde, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Não importa a profundidade desse pecado, não importa a profundidade desse mal. Quando nós nos achegamos ao Senhor com o coração arrependido e buscamos de Deus sinceramente o perdão, a obra
restauradora de Deus. Como diz em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Respondi-lhe, meu Senhor, o versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Que nós possamos, amados irmãos, chegar no grande dia com as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos ver logo mais o sacramento do santo batismo, como o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, como a obra do Espírito Santo em nós nos purifica, nos lava, nos limpa. E neste momento eu gostaria de dizer que esse texto que nós lemos em Isaías, ele aponta para Jesus Cristo como o único meio de perdão e purificação de pecados. É através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz que os nossos pecados são lavados e nós somos reconciliados com Deus. Como eu disse, o sacramento do batismo desempenha um papel significativo nesse contexto, pois simboliza a nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição e a nossa participação nessa obra redentora de Deus. Quando nós consideramos, portanto, os 10 mandamentos, o estado de miséria espiritual e a promessa de perdão que lemos aqui em Isaías 1,18, nós somos levados a reconhecer que somos totalmente, absolutamente, completamente dependentes da graça de Deus em Cristo Jesus para a nossa salvação e a nossa restauração espiritual. Nada é de nós, tudo é por Ele. Que nós possamos ter isso em mente e em nosso coração. Eu quero convidar os amados irmãos